Fala aí, pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem e conseguindo acompanhar direitinho aí a nossa rotina de estudos. Bem, gente, nosso tema de hoje é sobre mineração no Brasil. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que fiz para nos ajudar durante o tempo da aula, tá? Então, está aí, Brasil Minerador é o assunto, e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso. Lembro sempre das nossas atividades semanais, das obrigações semanais, perdão, e essa semana é a semana 2 do ciclo 2. E eu peço que vocês, além de assistir a videoaula, façam as leituras aí na página 69 e 74, a leitura da 69 e 74, do capítulo 4, agora na apostila 4. E, por último, façam essas atividadezinhas aí na página 76 e 77 do capítulo 4. Gente, quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor será para vocês poderem realmente conseguir fixar o conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, galera, por favor, pode me procurar tanto no fórum como na sala virtual, que eu estarei lá à disposição de vocês. Certo, galera? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho a respeito da mineração no Brasil. Aqui são os tópicos do nosso estudo de hoje. Início da mineração no Brasil, exploração das minas, como foi feita essa exploração, também como foi feito o abastecimento da região aurífera, onde foi encontrado o ouro no Brasil, a atuação da coroa portuguesa da região mineira, em especial através da cobrança de impostos, e as grandes consequências ou mudanças após a descoberta do ouro no nosso país. Bom, então vamos falar primeiramente sobre o início da mineração no Brasil. Quando isso aconteceu? O contexto é o seguinte: estudamos na aula passada que o Brasil passou sob dominação holandesa, uma parte do Brasil, mais especificamente o Nordeste, a região onde era produzido o açúcar no nosso país. Com a expulsão dos holandeses daqui, há uma crise açucareira, e essa crise vai afetar toda a produção no nosso país, certo? O ouro branco aqui, né, o açúcar, acabou realmente sofrendo a grande concorrência das Antilhas, porque os holandeses não são bobos nem nada. Eles foram expulsos daqui e vão para a região das Antilhas, aonde agora conseguem dominar cada vez mais as técnicas da produção de açúcar. Lá eles vão comercializar com a Europa a preços muito mais baratos, fazendo com que o preço do açúcar brasileiro ou português seja bem mais caro na Europa. E assim preterido, deixado de lado, né? Então, há uma crise no Brasil aqui, conforme vocês veem aqui nessa charge, da expulsão dos nossos amigos holandeses daqui, e eles falam lá, vamos plantar batata. Você falou, não, não vamos plantar batata, não, nós vamos plantar cana-de-açúcar lá nas Antilhas, e foi o que eles fizeram, né? E aí, e vocês vão se arrepender disso, exatamente. Entrou numa crise econômica na produção, especialmente de açúcar no nosso país. Bom, na verdade, da venda de açúcar, na verdade, né? Bom, a mineração, então, qual seria a solução para tudo isso, gente? Como resolver essa situação? Aí foi que a coroa portuguesa cada vez mais incentivou as bandeiras. A gente já estudou que essas bandeiras tinham essa função de, além de capturar indígenas para escravizá-los, como também de buscar escravos fugitivos, mas também, especialmente, de tentar encontrar regiões mineradoras, regiões aonde fossem encontradas aí pedras preciosas. E essas bandeiras é que realmente, através delas, são encontradas as primeiras jazidas de ouro do nosso país. No final do século XVII, início do século XVIII, serão encontradas essas primeiras jazidas de ouro aqui no nosso país. Interessante que os bandeirantes já começam a buscar ouro antes mesmo de ser encontrado ouro. Nós temos, por exemplo, a rota de Fernão Dias. Fernão Dias, ele saía da região onde hoje nós temos o Rio de Janeiro e ia para a região de Minas Gerais. Na região onde se encontra o Rio Doce, né, ele conseguiu encontrar alguns metais preciosos, entre eles o diamante. E assim, uma rota já foi criada. Essa rota hoje é chamada de Rodovia Fernão Dias, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, as primeiras pessoas já encontraram ouro aqui foram esses bandeirantes. Fernão Dias, na verdade, encontra metais preciosos, e o ouro disse que foi Antônio Rodrigues Arzão, em 1693. Na região de Minas Gerais, ele vai encontrar o ouro mais comum no nosso Brasil, que foi o ouro de aluvião. Esse ouro de aluvião, gente, é cascalho, né? São areia e argila
que acontece? Chove, aí a erosão leva para dentro das margens e para dentro dos rios, e como ele é mais pesado, ele vai para o fundo, né? Então, é ali que é encontrado o ouro de aluvião. Esse é o tipo de ouro. Diferentemente daqueles ouros maiores em pedra, não se acha no Brasil, não se achou no Brasil ouro desse tipo, mas sim o ouro de aluvião, tá bom? Aquela historinha lá que a gente entra, a gente assiste só em filme mesmo que se encontra um pedrão enorme de ouro, isso não acontece, né? O ouro é encontrado em pedrinhas pequenininhas, pesadas a gramas, tá bom? Muito pequenas mesmo, tá bom, gente? Há pedras maiores, mas é muito raro isso a ser encontrado assim. Bom, vamos falar então agora dessa mineração do nosso país, como foi feita essa exploração dessas minas que foram sendo encontradas aqui. Através de duas formas. A primeira dela é a lavra. A lavra era aquelas grandes, vamos dizer assim, fábricas de se encontrar ouro. Elas eram grandes extrações de jazidas, gente. Elas exigiam técnicas, ferramentas e muitos escravos para esse trabalho, como você nota na imagem. Além dos escravos, tinha a fiscalização. No leito do rio eram colocadas, então, essas cabaninhas, e ali eles procuravam, então, o ouro, certo? Então, era necessário uma grande mão de obra para essa técnica chamada da lavra. Foi utilizado no nosso país? Sim, foram utilizados. Os grandes mineradores que tinham mais recursos utilizaram a lavra porque ela produz uma maior quantidade de ouro. Bom? E a mais comum era a faiscação, que é a exploração assim simples, feita muitas vezes nos leitos dos rios, com aquele auxílio da bateia, que é essa bacia de metal, muitas vezes, né, com um furinho lá no meio, lá, e ali você coloca no fundo do rio e vai jogando com a água, até que a água toda escorra, vai sobrar, então, areia lá. E na areia eles procuram as pequenas partículas de ouro. Precisa de menos escravos, mas a produção é muito menor do que nas lavras. Mas foi a forma mais comum de produção ou de exploração do nosso país. Bom, a mineração no Brasil, gente, agora falando um pouquinho aqui a respeito dessa expansão na região aurífera, como eles vão realmente suprir as necessidades ali, faz com que mostra para nós aqui nessa imagem justamente o caminho que eles percorreram, vindo do Rio de Janeiro e indo para a região de Minas Gerais. E esse caminho vai começando a formar também vilarejos e, posteriormente, cidades. São ligações importantes dentro do nosso território brasileiro, através, especialmente, da produção aurífera. A extração dos metais preciosos trouxe um problema para nós, que foi a grande dependência do comércio externo, certo? Muita dependência mesmo, de fato. Em especial, nós vamos ver da Inglaterra, isso mais para a aula que vem. Mas, por outro lado, o comércio entre a região mineradora e o restante da capitania foi cada vez mais intensificado, e isso promove uma integração que era antes limitada no nosso país, e a produção de outros elementos que não só o ouro também começa a acontecer em diversas partes, como vocês veem nesse mapa, como algodão, no Nordeste, no Norte começará a borracha, aí também pecuária vai ser desenvolvida, entre outras coisas. Tá bom, gente? Bom, continuando aí, para abastecer essas regiões, é utilizadas diversas formas. A mais comum era através, então, de um lombo de cavalos e mulas, eles transportarem produtos para a subsistência daquele pessoal que estava lá na região ali. Normalmente, quem faziam isso eram os tropeiros, que carregavam alimentos e até outros produtos para diversas regiões do nosso país. Mas não eram as únicas. Temos também os boiadeiros, que era o gado para o transporte do ouro, tá bom? Esses camaradas, eles levavam isso, eles transportavam esse gado, que iria posteriormente transportar o ouro, tá? E os comboieiros, que era o transporte de escravos que produziam, que iam trabalhar diretamente nas jazidas de ouro, certo? Então, essas são as formas mais comuns de abastecimento das cidades aqui. Agora nós vamos falar sobre a atuação da coroa na região aurífera. Bom, a coroa portuguesa, ela possuía uma política muito rigorosa de fiscalização e exploração do ouro. E ela vai exercer um controle assim muito grande por meio de impostos, e também alguns órgãos específicos vão ser criados no Brasil para isso. A ideia da coroa portuguesa é o seguinte: explorar ao máximo com baixo custo. Eu não vou gastar muito, vou investir muito pouco. O importante é
explorar o máximo possível. E, com isso, foi utilizada a tática especialmente da prática de cobrança de impostos. Os principais impostos estão aí relacionados para vocês. O quinto, como o próprio nome diz, que é um quinto, ou seja, 20% das riquezas extraídas. Vamos dizer que você encontrasse ali 100 quilos de ouro. Aí 20 quilos de ouro era dado para a coroa portuguesa. Certo? Beleza? Tranquilo, né, gente? Tranquilo nada, né? Porque encontrar 100 quilos de ouro é muita coisa. Mas, de fato, aqui, para entender, eu acho que é mais tranquilo para vocês. Bom, a captação. A captação é o seguinte, era um imposto cobrado por cada escravo, pelo número de escravos que o minerador tinha. Então, cada escravo utilizado também possuía, né, um imposto sobre ele. Por isso, a faiscação ela foi um meio mais comum do que a lavra, que exigia um maior número de escravos. E a derrama. Na verdade, não é um imposto, mas sim uma cobrança feita do quinto e de outros impostos, como a captação também. Tem o dízimo também que ele cobrava, né, entre outras coisas. E essa derrama era assim. Quando era feita essa cobrança, era feito por meio da força. Se não houvesse o quinto não fosse produzido, aí o que aconteceu? Eles deveriam, então, né, pagar com outras coisas, como escravos, como propriedades, entre outras coisas. Certo? Porque a coroa portuguesa vai apertar, visto que as jazidas começaram a realmente produzir menos, isso é lógico, você vai tirando, o ouro não tem reprodução, né? Não tem como você encontrar ouro constantemente, porque vai se reproduzir ali dentro, né? É diferente. Você vai extraindo, uma hora acaba, certo? Então, o que aconteceu? A coroa portuguesa estabelece um novo valor para o quinto. Não importa que era 20% agora, na verdade, eles deveriam ter a quantidade de 1.500 quilos de ouro. E quando não chegava a isso, se aplicava derrame. Essa foi uma das principais razões, gente, para várias revoltas no interior do nosso país. Em especial, nós vamos explorar mais à frente a Inconfidência Mineira. Tá bom? Certo, galera? Então, mas essas eram as principais formas de impostos. Mas tinham também órgãos específicos. Esses órgãos de controle, nós temos aqui a Intendência das Minas, que ela fiscalizava o controle e distribuição das terras para exploração e cobrança de impostos. Então, ela fiscalizava isso, as terras não eram doadas assim, à vontade, elas eram colocadas para cada produtor ali, mas também eles tinham que dar um retorno na produção de ouro, tá bom? E a Casa de Fundição, que é o principal órgão. O que era? Para evitar o contrabando, agora todo o ouro ia para a Casa de Fundição, lá já era descontado o quinto e recebia o selo da coroa. Esse selo da coroa, né, mostrava que já tinha sido, então, retirado o quinto dessa produção. Então, esse foi um dos principais órgãos importantes aí que você pode ver. Essas aí são construções que foram restauradas e hoje mantidas para a memória da nossa história, bem interessante mesmo, a antiga intendência de Casa de Fundição lá em Sabará, nas Minas Gerais, e aqui em Ouro Preto, na atual Ouro Preto, antiga Vila Rica, certo? A Casa de Fundição. Bom, uma curiosidade aqui, gente, é a questão da mineração do Brasil, para não pagar impostos, uma alternativa era o contrabando, certo? E realmente isso aconteceu. Agora, você já deve ter ouvido falar, certamente, da expressão santo do pau, provavelmente, né? Aqueles que estudaram comigo no Fundamental, a gente já falou um pouquinho a respeito disso. Talvez lembre ou não. Mas, provavelmente, você já ouviu falar que santo do pau oco é uma pessoa falsa. Uma pessoa que até aparenta ser santo, mas ela não é santa assim, não. Ela é duas caras, essa pessoa, né? E você sabe qual é o significado histórico dela? Tem a ver com a questão do contrabando para não pagar o quinto, para não pagar os impostos dentro da região das Minas. Então, uma das formas era essa, gente, transportar o ouro dentro de santos ocos. Esses santos eram feitos de madeiras, eles cortavam, como vocês veem nas imagens, e lá dentro eles depositavam o ouro. Né? Então, esse santo parecia santo, mas não era santo. Era uma forma de contrabando, tentar burlar a lei da colônia. Então, é daí que veio a expressão santo do pau. Bom, gente, e por último, as consequências
da produção de ouro aqui no nosso país. Uma intensa migração e imigração, galera, veio muita gente para cá. Portugueses, ao saberem da notícia de que foi encontrado ouro aqui, a galera pegou as suas malinhas e veio. E vieram mesmo. Né? E também aqueles que já estavam aqui se mudaram para a região das minas. Para vocês terem ideia, gente, a população, antes da produção de ouro ali, dizem que era aproximadamente de 300 mil habitantes. No final do século XVIII, no auge da produção aurífera, estima-se que o Brasil já tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas. Veja só no crescimento populacional do nosso país. Isso traz também certos problemas, mas traz também a urbanização, conforme nós vemos ali uma outra consequência. Outra consequência foi a mudança da capital brasileira. Ela sai de Salvador e vai para o novo eixo econômico do Brasil, que era o Rio de Janeiro, certo? Que era a região sudeste. Deixa de ser o nordeste, Salvador, né? E passa a ser agora o sudeste. A região do Rio de Janeiro era muito mais fácil para depois eles escoarem, levarem o ouro para Portugal. Ao aumento da compra de escravos, conforme nós vemos, eles serão muito importantes, né, na produção de ouro. E, gente, até porque, quando eles vieram da África, eles conheciam a extração de metais preciosos. Os portugueses não tinham nenhuma ideia como fazer, e esses sabiam. Urbanização, como eu já falei, e também vai surgir uma camada social entre os escravos e os senhores, comerciantes e profissionais liberais. Bom, então aí está, gente. Aqui estão algumas das imagens das cidades criadas, essa intensa urbanização, na época, nas cidades de Mariana, Sabará, que vocês veem ali acima, e ao lado aqui Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, por favor, me procura, estamos aqui para ajudar, tá bom? Grande abraço e boa semana para vocês.